Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itaperuna, estado do Rio, e criei este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Lições de uma Moeda Perdida. É baseada numa parábola que Jesus contou, que justamente tem esse título, a parábola da moeda perdida. Vamos ler essa passagem, são apenas 3 versículos. Suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Esta é uma das 3 parábolas que Jesus contou no capítulo 15. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, também conhecida como do filho pródigo. São muito conhecidas e mostram a criatividade de Jesus para ensinar. Ele usa aqui 3 figuras: uma ovelha perdida entre 99, uma moeda perdida entre 10 e um filho perdido entre 2. Todas elas para responder à crítica que os seus adversários lhe fizeram. Lucas começa o capítulo 15 dizendo: Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam dizendo: Ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então, eu penso que nós devemos até agradecer a esses críticos de Jesus, a esses escribas e mestres da lei, porque com a sua crítica, eles nos proporcionaram essas 3 magníficas parábolas que mostram o amor e a graça de Deus demonstrada em Jesus Cristo pela humanidade. Então, aqui nós temos algumas lições preciosas nesta parábola que está no capítulo 15, versículos 8 a 10. Apenas 3 versículos, é a mais curtinha de todas, mas é uma história preciosa, porque ela nos mostra, em primeiro lugar, que Deus ama os pecadores, Deus ama os perdidos. Aliás, esta é a lição de todas as 3 parábolas. Deus ama os perdidos. No início do seu ministério, Deus chamou para ser seu discípulo um homem cujo nome grego era Mateus e o nome hebraico era Levi. Levi era cobrador de impostos. Cobrador de impostos era uma pessoa execrada, odiada pelos judeus, porque ele cobrava impostos para o Império Romano, que tinha submetido a Palestina, a Judéia, ao seu domínio através das armas, o poder das armas. E então eles odiavam os cobradores, que eram considerados como pecadores. Tanto é que Lucas diz aqui, cobradores de impostos e outros pecadores. Então os escribas e fariseus, sempre eles, criticaram Jesus. Por que ele anda e até come e bebe com cobradores de impostos e pecadores? E Jesus respondeu: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Mais tarde,
Jesus, passando por Jericó, novamente se relacionou com um cobrador de impostos, chamado Zaqueu. Essa história de Zaqueu é famosa. Zaqueu era baixinho, subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus o viu lá em cima da árvore e disse: eu vou para a sua casa hoje. E aí, novamente, a crítica. Ele entrou na casa de um homem pecador. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão de Jesus. Buscar o perdido. Não buscar quem se acha justo, quem se acha bom, quem se acha merecedor da aprovação de Deus, quem não se julga pecador. Por isso, Deus enviou seu Filho. Aliás, o grande versículo de João 3,16 diz exatamente isso. Deus amou o mundo, quer dizer, Deus amou o mundo perdido. Os perdidos do mundo, podemos ler assim também, né? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda lição que nós aprendemos aqui, nesta parábola, é que Deus ama todos os pecadores. Todos. Vejam bem, a ideia da parábola é dizer que uma moeda se perdeu e a mulher procura diligentemente por aquela moeda até encontrá-la. Mas depois ela comemora com as suas amigas e vizinhas, porque ela não queria que nenhuma moeda ficasse perdida. É assim com Deus. Deus não quer que nenhuma moeda fique perdida. Uma vez, viajando de trem lá no Rio de Janeiro, ouvi uma crítica em voz alta de uma pessoa: esse povo aí está na cadeia, criminoso, que era viciado em drogas e tantas outras coisas. Agora diz que é crente, que foi perdoado, como quem quisesse dizer, assim como os escribas e fariseus: será que Deus tem algum apreço, tem alguma boa vontade para com esse tipo de gente? Não, Deus não. O sujeito é criminoso, não tem direito a perdão. Mas para Deus, todos somos iguais. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Na verdade, para Deus, todos são perdidos. Por isso que Ele ama todos. Todos os perdidos. Ama você, ama a mim, ama cada um. Mesmo os piores. Deus não apenas os menos pecadores, mas os piores pecadores. Foi o que Paulo disse. Ele disse assim: Cristo Jesus, esta é uma verdade que deve ser proclamada e aceita por todo mundo, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, ou o principal, ou o maior. E ele diz: por isso foi que Deus quis exercer a sua misericórdia comigo, para mostrar que, salvando o pior de todos, Deus salva a qualquer um. Deus ama todos os perdidos. Mas a gente não pode perder de vista que era uma moeda e que a mulher se esforçou grandemente para achar aquela moeda. E isso nos mostra a terceira lição, que diz que Deus ama a cada perdido. Aliás, é assim que Deus lida conosco. Ele não salva por atacado. Alguém pode pensar assim: ali tem uma igreja grande, está cheia de crentes, se eu me juntar a eles, eu também vou ser salvo. Não. Deus não salva por parentesco. Deus não salva um filho porque o pai é crente.
nenhum neto porque o avô é crente. Deus não salva ninguém porque foi criado numa igreja cristã. Deus salva a pessoa quando ela se arrepende. É o que diz aqui, que quando um pecador se arrepende, há alegria na presença dos anjos de Deus, a festa. Se você aceitar hoje Jesus Cristo como seu Salvador, vai ter uma festa lá no céu. Saiba disso. Porque Ele ama a cada um. E, na verdade, cada um é buscado por Ele. Você é importante para Deus. Ele sabe seu nome, seu endereço, conhece os seus problemas, suas necessidades, seus pecados, e Ele está pronto a perdoar você. Jesus contou aqui 3 parábolas, né? Ovelha perdida, moeda perdida, filho perdido. Todos perdidos. E eu pergunto, você se identifica como uma ovelha perdida? Você se identifica, ficando aqui restrito à nossa parábola, como uma moeda perdida? Você se identifica como um filho perdido? Se você se identifica como tal, saiba que Jesus Cristo veio para você. A palavra de Deus diz que se você, com a tua boca, confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Jesus disse, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Todo aquele, nessa mesma passagem que acabei de citar do apóstolo Paulo, ele diz, e citando o profeta do Velho Testamento, Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creia em Jesus para ser salvo, porque Deus ama os perdidos. Deus ama todos os perdidos. Deus ama cada perdido.